Se liga, meus queridos amigos e amigas, dá só uma olhada nessa árvore genealógica linda, maravilhosa, clean. Só que a gente nunca viu isso aqui não, cara. Isso aqui não representa a realidade, isso aqui não é real. A verdade é que essa galera aqui nem sequer são parentes, eles não são da mesma família, como assim? Aqui a gente tem a família do Rick, mas na atual condição da série, essa árvore genealógica é extremamente bagunçada. Eu acho que em nível de bagunça ela só perde pra árvore genealógica de Dark. Mas a genealogia de Rick e Morty também é complicada de entender porque envolve várias realidades e eu tô aqui pra explicar. Pra quem não me conhece, eu sou o DS, você tá no Papo Nerd, a gente vai bater um Papo Nerd agora e, gente, esse vídeo aqui me deu muito trabalho, fazer essas ilustrações aqui me deu muito trabalho. Vou ficar muito feliz se você puder deixar o like, fazer um comentário aí pra ajudar a hypar, o canal é bem pequeno ainda, mas eu tô me esforçando aqui pra entregar um conteúdo de qualidade. E galera, é bom deixar isso muito claro aqui, esse vídeo aqui vai ter muitos spoilers de diversas temporadas, tem spoiler aqui até da temporada 6, cara, então fiquem avisados. É impossível explicar a árvore genealógica sem dar esses spoilers, não tem jeito. E basicamente, aqui a gente tem a família do Rick e até então tudo bem, né? O Rick Sanchez. Nós temos aqui a Diane Sanchez, a falecida esposa do Rick. E juntos eles tiveram a Beth Sanchez, que se casou com o Jerry Smith, né? Se tornando então a senhora Smith. E desse casal nasceram aí o Maury e a Summer, cara. Que maravilha, família bonita. Bonita. Só que de cara a gente tem uma questão pra início de conversa. Esse Rick não pertence a essa família. Não, cara, esse Rick não é daqui. Esse Rick é de uma outra realidade. Esse Rick é, na verdade, dessa outra realidade aqui. Essa aqui é a verdadeira família do Rick. Apresento a vocês a realidade C137, onde basicamente o Rick também foi casado com a Diana, né? A Diana C137. E eles também tiveram a filha Beth. Só que nessa realidade, infelizmente, a Beth foi assassinada quando era criança, juntamente com a Diane. Sim, cara, esse Rick que a gente acompanha, o Rick principal da série, perdeu a filha e a esposa no mesmo dia. Elas foram assassinadas por um camarada chamado Rick Prime. Elas foram mortas por uma versão do Rick de uma outra realidade. E quem afinal é Rick Prime? Cara, ninguém. Não, ele só é a melhor versão do Rick. O mais inteligente, o mais preparado, o mais tecnológico, o mais genial. É também o mais cruel, o mais maldoso, né? Mas ele é basicamente o Rick mais Rick. Ele até pode ser o Rick mais Rick, mas ele não tem o molho do nosso Rick C137, cara. Jamais será o Rick C137. Enfim, então de cara a gente tem essa revelação bombástica que o Rick que a gente acompanha não tem uma família. E além do mais, esse Rick também nunca teve netos, porque a Beth foi assassinada muito antes de ter filhos. Isso explica muita coisa ao decorrer da série. Isso explica a falta de sentimento do Rick. Explica ele ficar oscilando. Às vezes parece que ele se importa com a filha, às vezes não. Às vezes ele toma algumas decisões bem complicadas que definitivamente não parece de um pai. Quanto aos netos, nem se fala, né? Esse Rick nunca teve netos, cara. E lógico, só com essa revelação aqui já surgem várias perguntas. Como é que esse Rick foi parar lá na outra realidade com aquela outra família? E quem que é o Rick da outra realidade? Pois é, enquanto esse Rick é um Rick isolado, aqui nós temos uma família completinha, né? E basicamente o Rick dessa realidade é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Rick Prime. Sim, cara, sim. Apresento-vos a realidade Prime. Todo mundo aqui é Prime, mas esse Rick abandonou essa realidade muito antes da Beth se casar com o Jerry. Ele nem chegou a conhecer o Jerry, consequentemente ele também nem chegou a conhecer os seus netos. Como o Rick C137, que é o Rick principal, estava caçando o Rick Prime, ele tomou o lugar do Rick Prime nessa realidade na esperança de algum dia ele retornar. O maior arco do Rick C137 é justamente se vingar. O objetivo dele é caçar o Rick Prime. E basicamente essa família aqui é justamente a família original da série, a família que a gente acompanha lá na primeira temporada, nos primeiros episódios da primeira temporada. Quem assistiu essa temporada sabe que as coisas não terminaram bem pra essa realidade, porque o Rick e o Maury acidentalmente transformaram todos nessa realidade em Cronenbergs, com exceção da própria família, né? A família do Maury, né? A Beth, o Jerry e a Summer se tornaram ali sobreviventes nessa realidade. Eles ficaram um pouco mais selvagens também. E o Rick, na verdade, cagou pra tudo isso. Esse foi um dos episódios mais chocantes da primeira temporada, porque basicamente a decisão do Rick foi simplesmente escolher uma outra realidade. Ele saiu com o Maury dessa realidade, abandonou lá a família do Maury, e foi assim que eles chegaram na realidade C131, que foi a realidade que a gente passou a acompanhar a partir da metade da temporada 1, cara.
cara. Nessa realidade, o Rick conseguiu a cura pros Cronenbergs, mas infelizmente um pouco depois disso eles acabaram morrendo. Rick e Maury então substituíram suas falecidas versões dessa outra realidade e passaram a viver ali como se essa fosse a família deles, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, na realidade Prime, as coisas não deram muito bem pra família original do Maury. Infelizmente, todos eles acabaram morrendo. O Jerry apenas comenta como a Beth e a Summer morreram. Rola um reencontro dele com o Maury e ele explica que eles congelaram, mas infelizmente a Beth acabou adoecendo após descongelar e a Summer não descongelou direito. Não tem essa cena, não mostra o que aconteceu com elas, mas o Jerry foi assassinado pelo próprio Rick Prime. Isso acontece lá no finalzinho do episódio 1 da temporada 6, quando todos os personagens voltam para suas realidades originais. Mas não chore por eles não, quando o Maury e o Rick fugiram dessa realidade, os pais do Maury, né, os pais do Maury Prime, o Maury que a gente acompanha até hoje, eles disseram que o Maury e o Rick não estavam fazendo falta nenhuma, que eles estavam muito melhor sem eles. A verdade é que a nova família do Maury é muito mais legal. Então é isso, a bagunça acabou por aqui? Essa é a nossa árvore genealógica atual? Não, meus amigos, não, tem mais bagunça por vir, porque basicamente durante a temporada 2, teve um episódio onde o Rick e o Maury deixaram o Jerry numa creche de Jerrys, e na hora de buscar o Jerry, eles acabaram trocando de Jerry. Sim, cara, esse Jerry aqui, né, foi pra uma outra realidade. O Jerry que tá lá vivendo com eles é o Jerry 5126. A gente não sabe se essa realidade se chama realidade 5126, mas essa versão do Jerry é popularmente conhecida como Jerry 5126 por causa da etiqueta da creche de Jerrys. O curioso é que esse Jerry aqui acaba se divorciando da Beth por um tempo. O Jerry C131 vai pra uma outra realidade onde ele nunca se divorciou da Beth e a vida dele acabou sendo muito mais infeliz por isso. Esse casal precisava desse tempo. Eles ficaram a temporada 3 inteira divorciados, mas depois eles voltam e fica tudo bem entre eles. Só que esse retorno foi um pouco misterioso, foi um pouco repentino, e a volta desse casal, na verdade, representa mais um possível problema nessa árvore genealógica. Sim, cara, não parou por aqui. Até então, os únicos parentes aqui são a Summer e a Beth, né? Ninguém mais tem parentesco com ninguém, ninguém mais tem ligação com ninguém aqui. Mas a Summer continua sendo filha dessa Beth, certo? Pois é. Há controvérsias, porque durante a temporada 3, o Rick clonou a Beth. Porque basicamente a Beth estava muito cansada daquela vida, ela já não queria mais ser casada, ser mãe de família, ela queria se aventurar, mas ao mesmo tempo ela não queria abandonar a vida dela, ela tinha responsabilidades. E exatamente por isso o Rick surgiu com uma solução. Se ele clonasse ela, ela poderia viver as duas vidas. Ao mesmo tempo que existiria uma versão dela ali seguindo com a vida dela normalmente, teria uma versão dela se aventurando, explorando o espaço, e assim nasceu a Beth espacial. E existem grandes indícios de que, na verdade, a Beth original dessa realidade é a própria Beth espacial. E a Beth que ficou com a família ali é a Beth clone. A verdade é que ninguém sabe quem é a original e quem é a clone. Nem mesmo o Rick sabe, cara, ele embaralhou as duas, não dá pra saber. Mas o indício que a gente tem é justamente o fato da Beth ter voltado repentinamente com o Jerry. Ela tava muito segura da decisão dela de não voltar com esse casamento. Mas aí, de repente, depois da clonagem, a Beth volta querendo loucamente o Jerry de volta. Enquanto isso, a Beth espacial continua rejeitando o Jerry. A verdade é que essa família aqui adotou a Beth espacial e eles consideram as duas como a Beth original. As duas são mães deles, né, do Maury e da Summer. As duas são esposas do Jerry, né, mais ou menos, e as duas se pegam entre si também. Ai... Tem isso, cara, tem isso. E basicamente essa aqui é a estrutura que a gente tem hoje, cara. Ninguém é parente de ninguém, cara. Cada um aí tem uma história diferente. Você deve estar perguntando, né? E o que aconteceu com o Jerry dessa realidade? O Jerry C131. Então, eu acho que pode-se dizer que esse Jerry morreu também. Porque basicamente ele foi mordido pelo Mr. Frandles. O Mr. Frandles é uma criatura que tudo que ele morde se torna ele, né? Então meio que ele foi absorvido por esse Mr. Frandles, assim como toda a realidade C131. Sim, cara, sim, mais uma realidade destruída. E aí toda a família muda pra uma outra realidade, onde eles encontram versões de todos eles mortos e eles substituem essas versões, cara, sim, né, de novo. Mas pelo menos dessa vez foi a família toda. E bom, galera, não acabou por aqui, existem outros parentes perdidos aí, mas vamos dar aquela recapitulada só pra caso tenha ficado confuso. Esse Rick aqui é o Rick principal da série, é o Rick C137. Ele teve a sua esposa e a sua filha Beth ainda criança assassinadas
pelo Rick Prime, e aí ele foi pra realidade do Rick Prime e assumiu a família dele na esperança dele voltar e ele ter a sua vingança. Mas todo mundo na realidade Prime acabou se tornando um Cronenberg, e aí esse Rick, juntamente com o Maury Prime, foram pra realidade C-131, onde o Rick e o Maury tinham morrido, e aí ele assumiu a família C-131. Essa Diane aqui já morreu há muito tempo, ela nunca conheceu esse Rick, ela também não foi a esposa do Rick Prime, ela foi esposa do Rick C-131, que foi o Rick que morreu nessa realidade. As Beths são dessa realidade mesmo, tem a Beth original e a Beth clone. Uma delas se tornou a Beth espacial e a outra continuou com a família. Ninguém sabe qual que é qual, mas basicamente as duas são dessa realidade. O Jerry dessa realidade, o Jerry C-131, foi substituído pelo Jerry 5126 no episódio da creche dos Jerrys. Então basicamente esse Jerry que a gente acompanha hoje já é a terceira versão do Jerry que a gente acompanha. O Jerry da primeira temporada é o Jerry Prime, que morreu na realidade Prime juntamente com a Beth e a Summer, e esse aqui é um terceiro Jerry. O segundo Jerry foi consumido pelo Mr. Frandos, assim como toda a realidade C-131. E aí toda a família teve que se mudar para uma outra realidade. A gente continua acompanhando a mesma família, mas em uma nova realidade onde todos eles já estão mortos. O Maury Prime é o Maury que a gente acompanha desde a primeira temporada. Ele é o neto do Rick Prime. Assim como o Rick, ele também não tem mais uma família, ele não tem conexão com ninguém. E ele veio pra cá com o Rick quando a realidade dele foi toda tomada pelo vírus Cronenberg. E a Sam é a única que permanece aqui sem nenhuma alteração, sem nenhum problema na árvore genealógica. A Sam é original dessa realidade, é a menos problemática entre todos aqui, né? Mas aí tem os filhos. Sim, cara, Maury, Summer e Rick têm seus filhos. O Maury tem um filho com a Summer. Sim, cara, sim. Eu sei, né? Eles tiveram um bebê incestuoso, né? Basicamente, eles são pais do Naruto Smith. Mas esse bebê não foi concebido de formas naturais, não. Basicamente, o DNA do Maury foi combinado com o DNA de cavalo. E aí, um dispositivo do Rick fez rolar uma mutação. Os espermas do Maury ganharam vida. O governo norte-americano usou o óvulo da Summer para atrair esses espermas. E assim nasceu o Naruto Smith, né? O bebê incestuoso. O bebê gigante incestuoso, que foi mandado pro espaço, né, e ficou aí à deriva no espaço. Rick Sanchez também teve um filho, né, com a Poneta, uma cavala, cara, ele teve um filho cavalo também, mas até o momento nunca mais se falou desse filho do Rick. Em algum momento ele deve aparecer de novo, mas até então nada, cara. E o Maury também teve mais um filho. Ele teve o Maury Smith Jr. com a Gwendolyn, que é uma robô sexual gazorpiana. Basicamente, os gazorpianos são concebidos através desses robôs, né? O Maury não sabia. Ele achou que essa robô era só pra diversão, mas ela era pra procriação também. Ele acabou tendo um filho aí. E agora sim, a nossa árvore genealógica completa. Ai, que coisa linda. Eu acho que eu não esqueci de nada, velho, né? Eu acredito que tá tudo aqui, tá bem completinha. Ficou com alguma dúvida? Possivelmente todas, né? Deixa aí nos comentários. Quer mais vídeos como esse, né? Mais curiosidades de Rick e Maury? Mano, comenta aí também. Eu poderia fazer um vídeo aqui falando um pouco mais sobre o Rick Prime, falando mais sobre as principais versões do Rick. Existem outros Ricks importantes que já apareceram aí algumas vezes. A temporada 8 tá chegando com tudo aí. Eu já fiz uma análise do episódio 1. Lá eu fiz algumas teorias, caso você ainda não tenha assistido, né? Saindo daqui, corre lá também que tá bem legal. E bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui e a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Fui!